Leitura comentada do livro Amor do Espírito. Leitura comentada significa que à medida que eu vou lendo, eu me dou a liberdade de trazer meus insights, minhas experiências ou outras maneiras para chegar ao caminho da intenção do que eu entendo ser as palavras do Bert Hellinger. A Hellinger Ciência, Introdução e Visão Geral. A Hellinger Ciência, aqui propositalmente escrito dessa maneira, é uma ciência do amor do espírito. É uma scientia universalis, a ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações das famílias, ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos, incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas. Às vezes, que o Luiz Brits falando, estou comentando aqui, às vezes a gente encontra pessoas que dizem que a constelação familiar e os ensinamentos do Bert Hellinger, eles são homofóbicos por ele enfatizar a família, mas de qualquer maneira a gente pode entender que é a conjuntura que traz a vida à tona, Então, quando um homem e uma mulher têm um filho, isso se forma uma família, Isso não quer dizer que homoafetivos não formam, não têm a possibilidade de estarem com uma segunda família, Cuidando de crianças de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de fazê-lo, Então, aqui a gente está falando da energia do amor que leva ao sucesso, no sentido do sucesso da família, sendo carregado adiante através dos nascimentos. Então, para que os nascimentos, ou seja, as vidas sejam plenas, a gente olha assim para os relacionamentos entre homem e mulher, E quem o adota vai ter outras explicações aqui mais para frente sobre as posturas e como que isso interage, como que o amor interage entre quem cuida da criança, quem nasce e aqueles que geraram a vida, proporcionaram ou estaram a serviço do milagre da vida, Continuando. Ao mesmo tempo, é a scientia universalis das desordens que leva a conflitos no âmbito da convivência humana que separam as pessoas ao invés de uni-las, Então, comentando novamente, nessa questão homofóbica, homoafetiva, O que traz desordem para uma pessoa que adota, por exemplo, Continuando aqui a leitura. Essas ordens e desordens também são transferidas para o corpo, têm um papel importante em relação às doenças e à saúde física, anímica e espiritual. Por que essa ciência denomina-se Hellinger Ciência? Eu obtive e descrevi essas comparações, examinei-as publicamente através de ações práticas. Assim sendo, muitos puderam verificar os efeitos dessas compreensões em si mesmos, tanto em seus relacionamentos quanto nas suas ações. Nisso se mostra que se trata de uma verdadeira ciência. Aqui o Luiz Brits falando, Bert Hellinger fala que é uma verdadeira ciência, porque ciência é aquilo que tem repetibilidade estatística, Quando é desenvolvida uma nova droga, existem muitos voluntários, e se a repetibilidade da eficácia daquela droga é comprovada, isso determina que é uma comprovação científica. O Bert Hellinger ele diz que existe a compreensão de que existiu repetibilidade estatística a partir do contato que ele teve com todas as pessoas que ele atendeu enquanto constelador familiar. Continuando a leitura. Como ciência, a Hellinger Ciência está em movimento. Isso significa que se encontra em constante desenvolvimento, também através das compreensões e experiências de muitos outros que se abriram para ela, e também para as suas consequências. Como ciência viva, a Hellinger Ciência não é uma escola como já tivesse sido concluída e pudesse ser transmitida e ensinada como algo definitivo. Assim sendo, também não existe um controle de seu sucesso, de maneira que pudesse ser avaliada através de parâmetros externos
é como se tivesse que se justificar através deles, e sim através de seus efeitos e de seu sucesso. Trata-se de uma ciência aberta em todos os sentimentos. Aqui o Bert Hellinger deixa ainda mais claro, né, que ele não tem intenção de levar as constelações familiares para serem comprovadas estatisticamente, porque os seus efeitos são também, né, difíceis de serem mensurados, né, porque são efeitos que às vezes demoram até 5 anos, por dizer assim, né, porque eu digo isso porque o Bert Hellinger recomenda que uma pessoa constele o mesmo assunto a cada 5 anos, para que isso possa ecoar, né? E se você faz uma entrevista ou qualquer forma de tornar um dado o que a pessoa sente, a gente ainda não tem como fazer isso nem a longo prazo, nem como determinar o que a pessoa sente como sendo um dado, né? Então ele se retira dessa necessidade de comprovação, porque ele se satisfaz com aquilo que ele vê das pessoas que ele atende, né? Continuando. A dimensão espiritual. Além das compreensões imediatas sobre as ordens e desordens nas nossas relações, a Hellinger ciência alcançou ainda uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Somente a partir dela obtém-se a consciência da extensão dessas compreensões, seu significado universal e suas consequências tornam-se perceptíveis em todas as áreas. E o que é essa compreensão espiritual e quais são as suas dimensões? É a parte de uma observação e suas consequências. Tudo que existe não se movimenta por si mesmo, mas é movimentado por algo externo. Tudo que vive, mesmo quando se movimenta como se estivesse fazendo por conta própria, tem um movimento que não pode partir dele mesmo. Portanto, todo movimento, incluído o movimento de tudo aquilo que vive, resulta de um movimento que vem de fora. E isso não se aplica apenas ao início, mas continuamente pelo tempo todo que dura essa vida. Devemos considerar algo mais aqui. Todo movimento, principalmente todo movimento de algo vivo, é consciente. Pressupõe uma consciência naquela força que tudo movimenta. Em outras palavras, todo movimento é um movimento pensado. Ela começa porque é pensado por esta força e entra em movimento de maneira como é pensado. Então, o que se encontra no início de cada movimento? Um pensar que pensa tudo da maneira como é, né? Aqui o Luiz Brits falando novamente, né? O Bert Hellinger estudou muito, né? Taoísmo e aquele livro, e também naquele livro Kybalion, né? Que traz os 5 princípios da vida. O primeiro princípio é que tudo é pensamento, né? O Bert Hellinger está explicando um pouquinho mais sobre esse pensamento que nos leva também a atingir as compreensões do amor a partir do momento que a gente se percebe inserido numa dimensão espiritual, né? Continuando a leitura aqui. O que resulta isso? Para este pensar não existe nada que ele não queira de maneira como é justamente da maneira como se movimenta. No final, todo movimento é um movimento desse espírito. Assim sendo, nada termina para ele. Tudo o que foi é. O espírito ainda pensa da mesma maneira como se pensa no que passou, no que acontece e pensa, ao mesmo tempo, em tudo o que ainda está por vir. Porque pensa naquilo que está por vir, ao mesmo tempo em que pensa no que se passou, o que se passou se refere totalmente àquilo que ainda está por vir. Aquilo que já passou movimenta-se em direção àquilo que está por vir, e lá é concluído. E aí aqui, né, essa compreensão, né, filosófica, né, o Bert Hellinger vai muito a fundo. O que eu entendo aqui, né, que nós somos resultados daquilo que é pensado, né? Continuando a leitura. Porém, aquilo que ainda está por vir também se torna algo que passou e se movimenta no passado como algo que se movimenta em direção a algo que está por vir. Para nós é inconcebível que este pensar que tudo movimenta termine. Da mesma forma, quando não pode existir nada que não seja pensado por ele. Nada também pode existir após ele, pois quem ou o que ainda poderia pensar depois dele? Diante desse pensamento, muitas suposições e ideias, até então importantes para nós, deixam de existir. Por exemplo, a pressuposição da existência de um livre-arbítrio, a ideia da responsabilidade pessoal
E muitos julgamentos de valor e diferenciações que sustentam a nossa cultura deixam de existir. Eu me refiro aqui, em primeiro lugar, à diferenciação entre bom e mal, certo e errado, escolhido e rejeitado, entre em cima e embaixo, alto e baixo, melhor e pior, e finalmente entre vida e morte. É sempre importante, né, Luiz Brice falando aqui novamente, refletir sobre as forças que existem, né? O que mais acontece de forma repetida na nossa sociedade ou no nosso planeta são as brigas de lados opostos, hoje chamadas de bolha, né? Querendo ou não, toda a humanidade ela veio de bolhas que foram os motivos das guerras, né? Que seja por religião, por território, por alimento, né? Esses extremos, eles acontecem porque a gente busca compreender uma diferenciação baseada no julgamento que existe um bom e um mal, né? Um lado e o outro. Né? E aí, continuando a leitura aqui. No entanto, continuamos a fazer essas distinções e também as vivenciamos como reais, mas elas não são igualmente pensadas e desejadas por esse espírito, assim como são. Né? Então, o que isso quer dizer? Que para Deus, né? Se a gente for pensar em Deus da maneira que a gente entende, como sendo o que inclui a todos, não existe essa diferenciação, né? Temos que considerar aqui o que passou e o que ainda está por vir não são a mesma coisa. O que passou está a caminho daquilo que está por vir. Consequentemente, experimentamos um antes e um depois, um mais e um menos. O que é este menos, o que é este mais? Trata-se de menos consciência e mais consciência. Encontramos um movimento de menos consciente em direção a um mais consciente. Encontramos-nos em um movimento menos consciente em sintonia com esse espírito e o seu movimento abrangente, em direção a um mais consciente em sintonia com o seu movimento. Portanto, para nós, existe um movimento de mais ou menos, que não é pensado por esse espírito, porque para ele não existe um mais ou menos. Mesmo assim, esse movimento, em tudo o que nele encontramos, é pensado por esse espírito. Neste movimento, é pensado pelo espírito para nós. Dessa maneira, não importa quais as experiências que nos impõem para um caminho direcionado a uma consciência maior. Aqui também, né, Luiz Brice falando novamente, a maneira que eu visualizo isso, né, menos consciência, mais consciência, o Bert Hellinger diz sobre guarda-chuvas de Deus, né? Então, um guarda-chuva menor, de menos consciência, e um guarda-chuva maior, de mais consciência, né? O de menos consciência tem só um lado, e o de mais consciência tem vários lados, né? Ou dois lados inicialmente, né? Então, a gente sai dessa bolha da menor consciência, desse guarda-chuva pequeno, que também nos protege, né? Fica aí a filosofia, né, para repensar, para um guarda-chuva maior, né? Aos poucos, o nosso guarda-chuva da nossa consciência vai aumentando à medida que a gente vai integrando todos, né? Continuando. Quem consegue adquirir essa consciência maior? Quem consegue obter essa sintonia maior em consciência desse espírito? Pode isso ser feito individualmente? Podemos ser nós unicamente nesta vida, ou são todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro que juntos nesse caminho alcançarão essa consciência justamente com todos os outros? Alcançarão essa consciência justamente com todas as experiências já feitas e com aquelas que ainda devem ser feitas, tanto por nós como por muitos outros, tanto nessa vida como em várias outras? Aqui também, só juntos, é uma provocação com perguntas, né, do Bert Hellinger, para saber se todos nós vamos ocupar esse guarda-chuva, né, por falta de uma palavra melhor, dessa proteção divina. Né? Todos estamos a caminho do mesmo lugar. E aí que é legal, né, que o próximo subtítulo desse capítulo aqui chama A Liberdade, né, porque ele deixa claro que a gente não tem liberdade. Né? Então, continuando aqui agora com o tema A Liberdade. É claro que nos sentimos livres em vários sentidos. É claro que nos sentimos responsáveis pelos nossos atos e suas consequências. Contudo, ao mesmo tempo, sabemos que uma outra força, um poder espiritual que tudo movimenta, pensou, movimentou e quis a nossa liberdade e a nossa responsabilidade.
assim como a nossa culpa, com todas as suas consequências, de tal forma que a vivenciamos como se fossem nossas. Agimos então de forma diferente? Podemos agir de forma diferente? De onde devemos tirar a força para nos movimentarmos e agirmos de forma diferente? Então, o que nos resta fazer? Continuar agindo da mesma forma como até agora e concordar com a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, o nosso passado, a nossa culpa, com todas as suas consequências como são e como as experimentamos. Ao mesmo tempo, no entanto, ao experimentarmos com mais em termos de sintonia consciente com esse espírito que tudo movimenta, nós as experimentamos também como uma consciência maior, tanto para nós como para todos os outros que carregam juntamente conosco as consequências da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, e que foram envolvidos nas consequências dos nossos atos e da nossa culpa. Todas essas pessoas, portanto, experimentam o mesmo processo de maneira diversa, passam por uma experiência diferente através do mesmo processo. Se ambos perceberem ao mesmo tempo o ser livre e o não ser livre, alcançam um mais em consciência, talvez também um mais em sintonia com esse espírito que tudo movimenta. Alcançam o mais em consciência que os leva, assim como muitos outros, um pouco adiante em seu caminho, em direção à consciência ampla. Próximo título aqui, a preocupação. Nessa dimensão espiritual, a preocupação termina, inclusive a preocupação sobre o futuro da Hellinger ciência. Ela vem de um movimento do espírito, da forma como é pensada por esse espírito, e permanece em movimento da maneira como esse espírito a pensa, independentemente do fato de alguém concordar com ela ou rejeitá-la. Como ciência universal, comprova sua verdade em ambos os casos, simplesmente através do seu efeito. Então, o que acontece com nossas preocupações com o futuro, com o nosso, de outras pessoas e do mundo? Essas preocupações não se revelam como tolas, como se pudéssemos mudar ou impedir algo com isso. Seriam preocupações contra o movimento do espírito, como se fossem independentes dele? É diferente com as preocupações que temos em sintonia com o movimento desse espírito. São preocupações provenientes de um cuidado que está a serviço do mundo, da maneira como esse espírito movimenta. Então, em sintonia com a preocupação e o cuidado do espírito, com as ordens da vida, incluindo seu fim e seu início e seu fim. O futuro. Em sintonia com os pensamentos desse espírito para nós, qualquer futuro é agora. Esse espírito pensa tudo agora. A preocupação pelo futuro imediato termina na dimensão espiritual. Em sintonia com esse movimento, todo o futuro imediato se mostra para nós agora. Da mesma forma como existe algo que segue, existe para nós um futuro. Um futuro que, no entanto, acontece agora. A Hellinger ciência é uma ciência para o agora. Todas as suas compreensões atuam agora e atuam imediatamente. Qualquer resistência que se opõe a ela também atua agora e imediatamente. Aqui se mostra que a Hellinger ciência é uma ciência verdadeira, uma ciência dos nossos relacionamentos. Agora. O amor. No final, a Hellinger ciência é uma ciência do amor, é uma ciência universal do amor, é a ciência do amor que inclui tudo da mesma maneira. Com esse amor, como esse amor pode dar certo? Pode dar certo em sintonia com o pensar do espírito, que movimenta tudo da maneira como pensa. É um amor em sintonia com o pensar do espírito, consciente de seu movimento. Esse amor sabe como ama e como pode amar, consciente através da compreensão, em sintonia com a consciência do espírito. Assim sendo, esse amor é uma consciência. Assim sendo, esse amor e essa consciência são puros por serem movidos por um outro pensar. Trata-se de um amor que conhece, um amor puro e conhecedor. Portanto, é também um amor criativo. Criativo, porém em sintonia com o pensar desse espírito. Assim sendo, esse amor se torna uma ciência universal. Como ciência universal, atua da maneira universal, atua por ser verdadeira. No final aqui, o que ele quer dizer é que quando nós temos consciência do espírito, dos pensamentos, ou seja, nós estamos conscientes dos nossos movimentos e estudamos, sobre isso,
a gente pode atingir essa totalidade, né? Essa totalidade que nada exclui, tudo inclui. E que, né, tira a nossa importância perante a vida, na verdade, porque tudo é da maneira que é. E a gente se encontra em sintonia para agir em sintonia com essa grande força, né? Chamada Espírito, chamada Deus, chamada Amor, né? Sobre este livro. O termo Hellinger Ciência, usado ao longo desse livro, pode levantar a questão sobre até que ponto essa denominação é legítima. Eu também me fiz essa pergunta, pois apenas lentamente percebi a extensão das minhas compreensões sobre as ordens da convivência humana e o amor humano. Reconheci que elas se unem numa ciência abrangente sobre as nossas relações humanas e que havia chegado o momento de apresentá-las como ciência. Uma ciência própria e solicitar publicamente o lugar que lhe é devido. Meu nome deve garantir que essa ciência seja apresentada e descrita em sua clareza original. Este também é o objetivo deste livro. Para mim, foi possível obter essas compreensões sobre as ordens e as desordens das relações humanas através das minhas compreensões sobre as maneiras de atuação da consciência e as suas consequências em todos os níveis dos nossos relacionamentos. A intocabilidade atribuída à consciência na cultura ocidental e particularmente na cultura cristã impediu que até mesmo grandes filósofos como Kant, inclusive iluministas de destaque, olhassem e observassem de maneira mais precisa o que a assim chamada lealdade em relação à consciência provoca no contexto da convivência humana. Esse olhar mais preciso foi dificultado ainda mais pela afirmação de que a voz de Deus era a voz da consciência, a qual deve ser seguida em todas as circunstâncias. O interessante aqui é Luiz falando que eu vi uma frase do Kant que ele fala que a vida acontece quando a gente faz aquilo que a gente não gosta. E o convite, né, dessa frase do Kant, dentro da limitação dele, né, aqui parafraseando o Bert Hellinger, que o Bert Hellinger explicou, isso significa que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Na visão do Bert Hellinger, a gente precisa estar em sintonia com tudo aquilo que aparece para a gente fazer e todas as pessoas que aparecem para a gente conviver como sendo parte do nosso caminho, e a gente precisa desenvolver um olhar amoroso para as nossas ações, não importa como elas sejam, né? Uma outra frase do Bert Hellinger aqui, né? Não tem nada mais feliz do que estar no lugar que alguém precisa da gente. E se a gente precisa fazer uma atividade que alguém precisa da gente, se a gente não faz ela com amor, a gente não está assumindo a nossa integridade com esse espírito maior e a nossa aderência a esse espírito maior, a essa fluidez da vida, né? Continuando. As extensas consequências dessa afirmação são vistas nos grandes conflitos mortais, onde ambos os lados procuram destruir um ao outro de consciência tranquila, sem compaixão humana e sem respeito. Esse livro transmite uma visão geral da Hellinger Ciência e sua aplicação nas seguintes áreas: homem e mulher, pais e filhos, saúde e doença, profissão e sucesso, organizações, reconciliação e paz. Ao mesmo tempo, serve como manual de treinamento para a aplicação dessas compreensões. O foco de atenção está no método das constelações familiares e seu desenvolvimento em direção às constelações familiares e espirituais. Esse livro abarca os seguintes temas: 1. Os primórdios. 2. A consciência espiritual. 3. O que faz adoecer nas famílias e o que cura. 4. Saúde e cura do ponto de vista espiritual. 5. Ajudar em sintonia. 6. As constelações familiares e espirituais. 7. Homem e mulher. 8. Crianças em apuros. 9. Os grandes conflitos. 10. A religião espiritual. A aplicação da Hellinger Ciência nas áreas da profissão, sucesso e organizações resulta, em sua maioria, da compreensão sobre a consciência, sobretudo das consciências da exclusão, das leis da compensação entre dar e tomar e de ganho e perda, a lei da hierarquia e suas consequências quando não é respeitada. Com esse manual, entrega a você uma abundância de compreensões, todas obtidas através das experiências vivas, proporcionando-lhe uma melhor compreensão da Hellinger Ciência e sua extensão e como aplicá-la na sua vida pessoal e no seu trabalho. Com a ajuda da Hellinger Ciência, nossos relacionamentos podem dar certo, com mais facilidade em vários níveis, tornando, dessa forma,
muitas pessoas mais felizes. Bert Hellinger. Capítulo 1. Os primórdios. Nota preliminar. As compreensões essenciais nas ordens das relações humanas chegaram lentamente até mim, passo a passo, através de um longo caminho do conhecimento. Neste capítulo, você pode me acompanhar no caminho do conhecimento. Você pode caminhar comigo e vivenciá-lo desde os seus primórdios. Os capítulos foram se desenvolvendo ao longo de um ano. As bases das compreensões nele contidas foram verificadas e constantemente na experiência viva. Por isso, são como jornadas e descobertas da nossa alma. Cada capítulo conduz a um trecho à frente, nas ordens do dar e tomar, nas ordens da consciência do pertencimento e da exclusão e nas ordens do amor entre homem e mulher, pais e filhos. Culpa e inocência nos relacionamentos. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência, pois quem dá tem o direito de reivindicar e quem toma se sente obrigado. A reivindicação de um lado e a obrigação do outro constituem para toda relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isso significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar, e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Ilustro isso com um exemplo. A compensação. Um missionário da África estava sendo transferido para outra região. Na manhã da sua partida, recebeu a visita de um homem. Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por ter lhe visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande soma para ele. Assim, sentiu-se inclinado a devolver-lhe o dinheiro e ainda a dar-lhe mais algum de volta. Porém, pensou melhor, pegou o dinheiro e agradeceu. Luiz Brits aqui, né? Nesse sentido, essa cultura, né, do que a gente intitula como sendo uma pessoa boa, uma pessoa ruim, né, nesse momento de querer falar não para uma oferta de gratidão, iria desonrar as forças que a pessoa honrou, né, na verdade, em retribuir, né, para que ela não sentisse mais culpa, na verdade, também, e permitir que o padre também vesse o valor, né, daquilo, né. Então, quando a gente fala não, nessa arrogância de não, eu não preciso, eu tenho mais que você não precisa me ajudar, ele é também uma maneira de você garantir que a pessoa nunca mais vai encontrar com você, né? Porque quando a gente fala não para algo que fazem pra gente, a gente tira a força da pessoa. E aí ninguém quer ficar do lado de alguém que não reconhece as nossas forças e aí a gente se afasta, né? Então, o permitir a compensação, né, que é o título desse capítulo aqui, desse subtítulo aqui desse capítulo, é algo que mantém um relacionamento saudável, né? Quando recebemos algo, continuando a leitura, quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Ao receber algo, nos sentimos em dívida com o doador. Experimentamos essa dívida com desconforto e pressão, e procuramos nos livrar dessa pressão dando algo de volta. Nada se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando damos sem ter recebido, ou quando damos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada, por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos de um modo especial. Quando, tendo recebido também, retribuímos na mesma moeda. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. A primeira é o desligamento. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se ao entrar no jogo. Preferem fechar-se a tomar, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam.
Não querem sujar as mãos e, por isso, frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem restritos e, nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em tomar se dirige, sobretudo, a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas desse mundo. Essas pessoas justificam essa recusa alegando que o receberam não foi o certo e não foi o suficiente. Outros justificam sua recusa apelando para os efeitos da pessoa que deu. Entretanto, o resultado é sempre o mesmo. Permanecem paralisados e sentem-se vazios. A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo o mais que eles lhes dão. Experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade que também os capacita a manter outras relações onde também dão e recebem abundantemente. O ideal de um bom ajudante. Uma segunda maneira de experimentar a inocência é a reivindicação que faço em relação a outros, quando lhes dei mais do que eles a mim. Esse tipo de inocência é geralmente passageira, pois, logo que recebo do outro uma compensação, a minha reivindicação cessa. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar a receberem de volta algo do outro. Adotam um lema: é melhor você ficar devendo do que eu. Essa postura encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal de um bom ajudante. Contudo, tal liberdade de obrigação é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória, pois de outra maneira não existe equilíbrio no relacionamento. E os outros não querem mais nada daquele que não quer tomar nada, afastando-se ou ficam zangados com ele. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. A troca. A terceira e mais bela forma de experimentar a inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre dar e o tomar se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas é quanto se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, da justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar a inocência, esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É uma inocência com satisfação. Passar adiante. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irrevogável entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, como filhos e alunos são primariamente tomadores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos e os professores, por sua vez, recebem algo de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não o anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar à medida que transmitem à geração seguinte o que receberam da anterior. E seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Boris von Munchausen visualiza isso em seu poema. A bola dourada. O que recebi pelo amor do meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, com nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem me vai retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu verei pagar ao meu neto, e o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu melhor assiste, comovido e contente, ao jogo da vida. Cada um
com um sorriso, lança adiante a bola dourada e a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos e professores e alunos também se aplica a todas as situações em que não é possível equilibrar pela retribuição ou pela troca, mas somente repassando a outros aquilo que recebemos. O agradecimento. Por último, gostaria de mencionar o agradecimento como possibilidade de compensação entre o dar e o tomar. Com o agradecimento, não me desobrigo de dar. Entretanto, às vezes, é a única resposta adequada, por exemplo, se alguém é deficiente físico, doente, moribundo, ou ainda, às vezes, em casos de um amante. Ainda a necessidade do equilíbrio entre dar e tomar, há também aquele amor primário que atrai e mantém juntos os membros de um sistema social, assim como a força da gravidade mantém unidos os corpos no universo. Esse amor precede e acompanha o dar e o tomar. E no tomar, ele se expressa sobre a forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo: você me dá sem saber se poderia pagar-lhe um dia. Eu recebo isso de você como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento da minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou lhes contar uma breve história a este respeito. Sobre o tomar. Alguém foi salvo de um perigo da vida. Sentiu-se na obrigação de agradecer muito a Deus. Perguntou a um amigo o que deveria fazer para que seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então o amigo lhe contou essa história. Um homem se apaixonou por uma mulher e a pediu em casamento. Ela, porém, tinha outros planos em mente. Certo dia, quando iam atravessar a rua, um carro teria atropelado a mulher se o amigo, com muita presença de espírito, não a tivesse puxado para trás. Então ela se virou para ele e disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder-lhe, apenas torceu a boca em sinal de desagrado. Está vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Eu vou lhes contar mais uma história. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra, enfrentaram perigos indescritíveis e muitos deles morreram ou ficaram gravemente feridos. Mas os dois voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso, sabia que não merecera a sua salvação e tomou sua vida como um presente, uma graça. O outro, porém, gabava-se de seus feitos heróicos e dos perigos de que escapara. Foi como se isso não lhe tivesse custado nada. A felicidade. Frequentemente encaramos uma felicidade não merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre de que secretamente achamos que nossa felicidade desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao concordar com essa felicidade, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa ou concordando com o risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. A justiça. O jogo alternado entre culpa e inocência é, portanto, inicialmente pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar ou então pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e tomar. A troca. Porém, não dura. Se no discurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio, é como o caminhar. Se nós mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdemos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdemos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa, experimentada como obrigação, e inocência como alívio e reivindicação, estão a serviço da troca, do caminhar, né? Com essa troca em curso, nós consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa, uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos.
Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor de quem dá, e quem dá é a sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender, como o indivíduo reivindica algo que causa dor ao outro ou quando obtém uma vantagem às expensas do outro. Aqui ambos, o agressor e a vítima, são submetidos a uma necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, dessa vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois consuma o ato. Também o inocente planeja a maldade. Quer prejudicar o culpado da mesma forma como foi prejudicado por ele, e causar-lhe um sofrimento como recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido da mesma maneira. Só então poderão reconciliar-se de paz e voltar a fazer-se o bem. Ou só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre esse tema, vou contar uma história. A saída. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito a desejar ou fazer algo em seu próprio benefício, que custe também a você tanto quanto custou a ela, e que ao que você lhe fez naquela época. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía uma chave para a sua situação. Isso pode assustar algumas pessoas, o fato de não chegar a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija reparação. Entretanto, como diz o velho ditado, uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que sucede num caso e no outro para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O agressor age enquanto a vítima sofre. Julgamos tanto mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causaram em seu lugar não são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por seus próprios meios. Ilustro isso com um exemplo. A dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu. Só aparecera na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: passei a noite com o meu amante. Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender porque ela era tão má para ele, pois ele nem se defendia nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão, por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e às vezes ia com ela visitar a família. Sua mulher o servia sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor e os filhos percebiam isso. Isso, que alguns chamariam de virtude heróica, tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes são os filhos ou netos e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha.
Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Né? É importante aqui, né, Luiz Blitz falando, né? Cada um cuidando dos seus assuntos e a gente não se colocar a serviço de atitudes heróicas que reprimem o que a gente sente. Sofremos algo causado por alguém, nossa atitude louvável em até mesmo defesa da felicidade e da paz das gerações seguintes, a gente se posicionar contra os nossos, entre aspas, agressores aqui, né? Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido, né? O Bert Hellinger falou isso aqui, né? Que eu tinha comentado. Continuando a leitura aqui. Aí, ele seria obrigado a tomar uma atitude, ou que levaria a um recomeço ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma que o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa, de um lado, as suas consequências, do outro. A dupla transferência acontece quando a vítima não pode agir depois do ato porque se sentia impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. O vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi o que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha um funcionário que era também sua amante. Tinha uma funcionária que também era sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou ao seu país com a mulher da foto, que substituía a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô nada sabia e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que então foi preso, internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema, e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet, como vingador do próprio pai, cego como Hamlet, por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou, em lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe e tornou-se semelhante a ambos, a mãe pelo crime e o pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da inocência, da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor, mesmo ao preço de nos tornarmos maus, também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e ainda por cima semeia a desgraça. O perdão. O ato do perdão também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito em vez de resolvê-lo.
Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça essa verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação. E o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências dos seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo. A segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou, separaram-se dos seus parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e o seu maior desejo era que a mulher lhe perdoasse. Mas ela estava zangada porque tinha pago junto com a filha o preço das vantagens deles. Quando falaram isso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído uma nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências dela. Mantiveram, porém, sua nova escolha. A reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar que preserva a dignidade do culpado e do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação. Vou dar um exemplo. A revelação. Uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria novamente como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar junto um psicoterapeuta. O psicoterapeuta perguntou o que ele queria dela. O homem respondeu: desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa. Entretanto, ela imaginou que isso seria muito simples e sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver como ela queria reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse: sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei, cuidarei de você e no futuro você poderá realmente confiar em mim. Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal e você não quer vivenciar isso de novo. Então brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou: uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para a mulher e a olhou com carinho. O terapeuta disse: essa foi a revelação. Custa 50 marcos. Agora vocês vão embora. Eu não vou querer saber o resultado disso. A dor. Quando um relacionamento, uma ofensa de um parceiro conduz à separação, frequentemente achamos que ela agiu com independência e livre-arbítrio. Mas se não cometesse essa ofensa, talvez fosse ficar enfraquecido e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Frequentemente, o ofensor procura pagar pela separação sofrendo com ela, a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele somente queira abrir para si um espaço novo ou mais amplo e sofra porque só o conseguirá ferindo ou prejudicando o outro. Uma separação, porém, pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida como para a pessoa que causou a dor. A vítima também tem, de repente, novas possibilidades. Entretanto,
Se a vítima permanecer no seu sofrimento, dificultará ao outro seguir uma nova vida. Assim, apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo, porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem num infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, render-se à impotência. Também, ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em duas partes. Uma que possui o direito de existir e outra que, embora existe e atue, não possui esse direito. A primeira parte a denominamos boa ou saudável, felicidade ou paz. A outra denominamos mal ou doente, infelicidade ou guerra, ou lhe damos qualquer outro nome. O fato é que chamamos de bom ou benefício o que é leve para nós, e de mal o que é maléfico e que nos é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz o mundo avançar baseia-se no que chamamos de mal ou maléfico. O desafio para aquilo que é novo vem daquilo que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim como buscamos escapar do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquilo que se defronta com as forças obscuras e concorda com elas permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes da sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Elas estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. Aquilo que nos pertence. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem como um destino pessoal, por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas da nossa infância ou uma culpa pessoal. Quando concordamos com o que é pesado e o que incorporamos à realização da nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Porém, quando nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força do nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências.